Olá, tudo bem? Que bom poder conversar com vocês de novo, tava com saudades, hein? Hoje a gente começa uma sequência de vídeos falando sobre zumbido, os nossos famosos diálogos e conversas sobre zumbido. Essas séries se resumirão em alguns vídeos que a gente vai chamar de Conversando sobre o Zumbido. Então, se você tem sua dúvida, se você quer esclarecer alguma coisa, perguntar, escreve pra gente, acessa lá no Instagram, @doutor.brunodutra, que a gente vai conversar um pouquinho sobre zumbido. Hoje, a gente vai começar de cara falando sobre os 5 sinais de alerta do zumbido. Quando que o zumbido merece uma atenção muito especial? Primeiro são as doenças crônicas associadas ao zumbido. Estava conversando com um colega, um amigão meu, que ele é plantonista de um hospital público. Ele me disse: Bruno, é incrível como as pessoas entram aqui com zumbido de madrugada, à noite, e quando a gente vai avaliar não tem nada além daquilo que já se sabe, ou seja, paciente às vezes com pico de pressão arterial, paciente com quedas de glicose ou picos glicêmicos podem apresentar, claro, zumbido. E ele me disse: quando a gente vai avaliar, o paciente é hipertenso, não está controlado, está com zumbido. Então o zumbido em si, isoladamente, ele pode ser sim um sinal de que alguma coisa não está bem controlada dentro de você. E aí a gente tem realmente problemas de pressão arterial, diabetes é uma coisa que descompensa muito a questão do zumbido, tudo que é metabólico descompensa o zumbido. Então, você que tem doenças crônicas, ou seja, que precisa de tratamento contínuo, não pode brincar com o zumbido, principalmente porque pode ser alguma alteração nessas doenças que estão aumentando, agravando ou até mesmo, porque não, provocando zumbido. Então, a primeira dica: paciente com doença crônica, zumbido é sinal de alerta. Segundo, são os pacientes que apresentam algum tipo de doença, vamos chamar assim, osteomuscular. O que são as doenças osteomusculares? São aquelas doenças que o paciente precisa tomar muita medicação para dor, normalmente são os corticoides, se não medicações analgesias, analgésicos muito fortes, tipo tramadol, algumas medicações que o uso abusivo podem provocar uma alteração no ritmo da célula auditiva. Então a célula auditiva ela meio que fica alterada com o uso de algumas medicações e muito frequente. Então, sinal de alerta. O zumbido, nesses casos, a gente tem uma publicação recente que mostra que os pacientes que apresentam osteoporose, osteopenia, artrite reumatoide, essas doenças mais crônicas relacionadas ao movimento e às estruturas, ao tecido ósseo, podem ter o zumbido aumentado conforme a doença vai progredindo se não tratada. Por exemplo, se você toma suplemento de cálcio. O cálcio é uma molécula que a gente trabalha dentro da audição. Existe doença que a gente chama de osteopenia, que é aquela fraqueza óssea, que se você pega em mulheres, essa osteopenia, muitas vezes está relacionado à autoesclerose, que é um problema também relacionado à formação de alguns cálcios em alguns ossículos do ouvido. Então é muito importante a gente ter essa relação das queixas ósseas, das queixas ortopédicas e reumatológicas com o zumbido. Então, paciente que tem alguma doença relacionada a osso, a movimento, tem que ficar muito atento ao zumbido. Terceiro são os pacientes com transtornos psíquicos. Quando a gente fala de transtorno psíquico, a gente não está falando só de uma psicose, de uma esquizofrenia, não. A gente está falando de uma série, de um leque de transtornos emocionais hoje que comprometem pacientes. Então, a cada 10 pacientes que eu recebo no consultório diariamente, 5 deles se queixam de ansiedade, de depressão, de melancolia, de tristeza e de tantas outras coisas, fobia, pânico. Tem que estar muito atento ao zumbido nesse caso, porque o zumbido ele se altera ou pode se alterar em virtude da questão emocional, que a gente chama de zumbido psicogênico, é quando aquele zumbido está muito relacionado ao seu estado de emoção. Então, fica atento se você usa medicação para depressão, se você tem um quadro de psicose, se você tem um problema já de estresse, está passando por um momento extremamente estressante ou passou recentemente por um trauma, você tem que ficar ligado no zumbido, que o zumbido pode ser um sinal da mente, avisando que alguma coisa não está legal,
Então assim, fique ligado conversando sobre o zumbido, converse também sobre os seus problemas emocionais. O quarto ponto são os problemas auditivos propriamente ditos. Então, existe algumas pessoas chamam de doença, mas vamos chamar de um envelhecimento, né? O envelhecimento da célula auditiva produz um déficit auditivo, um problema na audição, marcado, caracterizado pela confusão das palavras. Por exemplo, você fala com uma pessoa assim, tontura, ela escuta altura. Essa dificuldade na rima e na compreensão das palavras, que a gente chama de presbiacusia, pode provocar zumbido. Então, se você tem alguma dificuldade auditiva agravado pelo envelhecimento e tem zumbido, a tendência é que o zumbido, de uma forma progressiva, aumente associado às queixas auditivas. Isso vai te provocar problemas muito chatos, né? Então, o isolamento, as questões emocionais vão estar dentro desse pacote aí, porque não vai querer conversar, no caso de pessoas mais idosas, vai entrar no ostracismo. Então, dificuldade de ouvir associada, né? Vamos falar de dificuldade relacionada à perda auditiva. Com zumbido merece atenção dobrada. E o nosso quinto tópico, aqui falando ainda sobre zumbido, são os zumbidos com. Então assim, o paciente tem zumbido e tem essa outra queixa. Quais são elas? Primeiro, zumbido com vertigem. Atenção, super atenção, super atenção. Zumbido com sensação de ouvido tapado. Atenção redobrada. Zumbido com náuseas, não pode perder o foco. Zumbido com tontura, zumbido com dor de cabeça. Essas associações, elas dizem muito a respeito do prognóstico do zumbido. E eu vejo pacientes com zumbido, com náusea e, eu tenho problema de estômago. Quando na verdade, às vezes nem é o estômago, é um outro problema que merece uma atenção muito especial. Então assim, para a gente abrir essa nossa conversa sobre o zumbido, ficam aí os 5 sinais de alerta, o público, né, o nosso público que merece uma atenção redobrada em relação ao zumbido. E é isso, a gente continua conversando mais, os próximos vídeos a gente vai lançando aí com o tempo, e não esquece de curtir a nossa página na internet, no Facebook, rede social, tem tudo muito legal lá preparado para vocês, tá bom? Um abraço e a gente se vê por aí. Tchau, gente!